Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Eu farei a leitura nesta noite do verso 29 ao 31. Mateus 24, versículo 29 a 31. Abra sua Bíblia, deixa aberta. Antes, vamos orar. Deus maravilhoso, neste momento do culto, a nossa adoração será prestada ao Senhor na medida em que, acomodados, ouvimos a voz do Senhor por meio da pregação da Tua palavra. Dá-nos a graça de fazê-lo com fé, com alegria, com esperança, desejadamente de sermos lavados pelo Senhor, santificados, para que mais e mais pareçamos com o Senhor, que nos recriou à Tua imagem. Ser com o nosso pensamento, com o nosso coração, com o nosso homem interior e exterior, para que todo ele esteja voltado para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, conosco. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim, inclusive dando-me a graça de, com fidelidade, clareza e simplicidade, explicar, aplicar e implementar a vida de cada um de nós, pelo poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, amém. Meu querido irmão, se você é crente em Cristo Jesus, conforme nos diz a Escritura, uma das expectativas que você cultiva como crente é exatamente a expectativa da segunda vinda do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E logicamente que esta expectativa, ela é nutrida à medida em que você lê a palavra de Deus. Então, se você começar, por exemplo, a leitura pelo livro de Gênesis, já no capítulo 2, você tem ali uma expectativa do dia vindouro, quando é estabelecido pelo Senhor, após a obra da criação, portanto, após 6 dias, o 7º dia como um descanso. Descanso esse que só haveremos de experimentar finalmente quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas não para por aí. Logo após a queda, portanto, em Gênesis capítulo 3, verso 15, mais uma vez nós somos animados, reforçados, encorajados a esperar a vinda do Senhor. Quando, diante da queda da humanidade, Deus promete que haveria de nascer da mulher aquela semente que esmagaria a cabeça da serpente e seria picado no seu calcanhar. E ali você tem o proto-evangelho, a esperança da redenção já sendo apontada ali para o povo do Senhor. E este mesmo princípio, ele está em toda a Escritura. Se você for para os livros históricos, lá está presente.
Se você for para os livros poéticos, lá está presente. Se você for para as narrativas, também você vai ver isto. Se você for para os profetas, também eles anunciarão a vinda do Senhor. E isso eu estou me referindo somente ao Antigo Testamento. Então essa esperança escatológica, ela é posta no coração do povo do Senhor em toda a Escritura. Quando nós chegamos então no Novo Testamento, isso fica ainda mais evidente, os detalhes são esclarecidos. Por exemplo, você tem as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, como Coríntios, onde ele fala no capítulo 15, um capítulo dedicado à ressurreição, e ele ali nutre mais uma vez a esperança escatológica do seu povo, dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele escreve também para os crentes em Tessalônica, e ele vai preparar aqueles crentes, dizendo o seguinte: olha, a salvação de vocês é algo que... Então, ao ler a Escritura, e aqui finalizando, tem Apocalipse, você tem esta preparação, de sorte que você, sendo crente, lendo a Bíblia e meditando nela, não tem como o seu coração não ser alimentado com esta gloriosa expectativa, a vinda de Cristo Jesus. O dia em que as nossas lágrimas serão enxutas, onde nós estaremos livres de todos esses efeitos do pecado e habitaremos para sempre na presença do Senhor, uma gloriosa presença, sem as dores deste mundo presente, mundo este que jaz no maligno e é marcado pelo pecado. Mas se por um lado você tem toda essa estruturação bíblica preparando o povo para a vinda do Senhor, por outro você tem fatores concorrentes, que não serão vitoriosos, é bem verdade, mas que atrapalham bastante, coisas que estão neste mundo, coisas que estão dentro de nós e que nos atrapalham, e que nos faz perder de vista a vinda do Senhor, quem sabe até considerar que ela podia demorar um pouquinho mais, a fim de que eu possa dar provisão em alguma coisa. Coitado dos que pensam assim, mas é uma verdade, de sorte que ao ler a palavra do Senhor, sendo nutrido por esta gloriosa verdade, e ao mesmo tempo combatendo esses pensamentos concorrentes que estão aí, que são reais, o que é que Cristo nos ensina? E aí nós precisamos olhar para o texto de Mateus, capítulo de número 24, e ver que o Senhor Jesus Cristo aqui está desenvolvendo uma linha de raciocínio para os seus discípulos na época, que o indagaram sobre o seguinte aspecto. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 24, e veja comigo o verso de número 3, que foi a pergunta que ensejou esta fala do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da, observe bem, consumação do século. Então os discípulos estão nessa expectativa, mas note bem uma coisa: quando os discípulos fazem esta pergunta ao Senhor Jesus Cristo, você tem ali a resposta dada pelo Senhor, que é uma resposta profética, vista em tempos diferentes, e você não pode embaraçar sua cabeça nesse sentido. Cristo volta os olhos dos discípulos para o passado e mostra aquilo que foi anunciado e aconteceu, citando como exemplo o profeta Daniel. Cristo volta os olhos dos discípulos também para o presente, marcando que naquela era haveria de ser destruído o templo, o que de fato aconteceu e é historicamente comprovado, mas Cristo também aponta os olhos dos discípulos para quê? Para o futuro. Afinal de contas, tendo dito essas palavras, o Senhor Jesus Cristo ainda não veio. Então, quando eu leio esse texto de Mateus 24, 29 a 31, eu não posso pensar que essas palavras já foram cumpridas, no que diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando acerca das coisas que haveriam de acontecer, e para as quais esses discípulos, e a igreja como um todo, deveria estar preparada. Então lembre que eu falei no domingo passado, que ao ler esse texto, o seu foco tem que ser o seguinte: de que modo eu, como discípulo de Cristo Jesus, devo estar preparado para a sua vinda? Eu não posso ficar cochilando,
Eu não posso viver uma vida libertina. Eu não posso viver achando que isso nunca vai acontecer. Deus me deixou a sua palavra para que eu aprenda sobre estes sinais dos tempos. E então, como servo dele, me encontre devidamente preparado. Aí então, queria que você olhasse agora mais uma vez para o texto de Mateus 24, 29. O Senhor Jesus Cristo vai para aquela que é a última, digamos assim, a última cena da consumação, que é a sua vinda. Isso conforme o relato de Mateus, tá? Então, o tema aqui é anunciar a gloriosa e certa vinda do Rei Jesus, o Filho de Deus. O que Jesus está querendo mostrar aqui é como acontecerá a sua vinda e o que marcará essa vinda, no que diz respeito aos seus efeitos para a vida destes discípulos e certamente para nós hoje que também aguardamos a segunda vinda do Senhor. E aí, irmãos, esse texto nos conduz a 3 coisas importantes que eu quero destacar nesta noite sobre isso. A primeira delas é que a vinda do Senhor Jesus Cristo será uma vinda certa e com efeito sobre a criação. Você vai ver isso no verso 29 e 30, parte A. A segunda coisa é que será uma vinda gloriosa, verso 30, na parte B. E finalmente, será uma vinda com efeitos sobre toda a humanidade. Aí você tem mais uma vez o verso 30b até o verso de número 31. Então vamos analisar parte a parte esta vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim o verso 29 e 30, parte A. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Note bem que tem 3 coisas aqui que você precisa considerar sobre essa vinda, que tem um efeito sobre a criação. A primeira delas é que esta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ela acontecerá logo em seguida à tribulação daqueles dias. E para isso, eu preciso que você olhe para o texto em alguns lugares. Primeiro, no capítulo de número 24, por favor, veja comigo, verso de número 6, temos assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui estão algumas coisas com relação a esse tempo do fim e as tribulações que acontecerão. Mas não é somente isso. Ainda no capítulo de número 24, por favor, veja comigo, veja que ele diz assim a partir do verso 19: ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Observe bem, a intensidade é tão grande que ele diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão que? Abreviados. Então, Cristo está mostrando para os seus discípulos que antecedendo a sua vinda, a tribulação sobre os crentes, ela aumentará, não diminuirá. Os dias serão mais difíceis. E isso é tão verdadeiro que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, ou a igreja em Tessalônica, na segunda epístola, a partir do capítulo 2, ele vai mostrar exatamente isso, inclusive falando do homem da iniquidade, que vai ser solto e aumentará a tribulação sobre os crentes. Então é importante que você saiba que o referencial temporal para nós é que quanto maior for a tribulação, mais próxima está a vinda do Senhor Jesus Cristo.
Agora para pensar comigo. Nós todos pensamos em tempo, eu penso que a grande maioria de nós, considerando o quê? Data e hora. Ok? Que dia e que hora. Que dia que Jesus vai vir? Mas Deus, em sua sabedoria, é tão bondoso que nem isso Ele nos deixou revelar. Porque do jeito que nosso coração é, corremos o risco, e eu quero ressaltar isso novamente, de que se soubéssemos o dia que Cristo viria, sabe o que você ia fazer? Você ia esperar até a hora, e quando tivesse faltando ali uns 5 minutinhos, ele disse: rapaz, agora está na hora. Agora está na hora. Meus irmãos, essa atitude se vê até numa criança. Quando ela sabe que o pai vai chegar em casa, ela começa a olhar o relógio. E se o pai fez alguma promessa de encontrar a casa organizada, caso contrário ela seria disciplinada, ela olha para o horário e diz: papai está chegando, vamos arrumar as coisas agora. Mas não é esse tipo de preparação que o Senhor espera de nós. Ele quer que nós tenhamos uma vida cujo estilo seja uma vida de contínua preparação para a vinda do Rei Jesus Cristo. Não é só porque eu estou sabendo que Ele vai vir que eu vou me organizar. A minha vida deve refletir a espera pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se Ele chegar e me encontrar dormindo, estarei nele preparado. Se Ele me encontrar trabalhando, estarei nele preparado. Se Ele me encontrar viajando, estarei nele o quê? Por quê? Porque eu vivo aguardando a vinda do Senhor. Não me importa a hora, não me importa o dia, importa a vinda, que é certa, e que será precedida necessariamente por esses sinais que o Senhor Jesus Cristo aqui aponta. Então a primeira coisa desta porção é esta, é que acontecerão estas coisas. A segunda coisa, irmãos, e agora aqui está relacionada com a criação. Por favor, veja que diz assim, ó: naqueles dias, ou seja, os dias em seguida à tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Crianças, jovens, adolescentes, você que já estudou sabe muito bem que a lua ela não tem luz, ela reflete a luz do... Então, se o sol escurecer, automaticamente o que vai acontecer com a lua? Escurecerá. Tem algum evento parecido? Tem, um eclipse. Então, o que o texto está mostrando para nós? Que haverá uma ocasião de escuridão. E aqui eu fiquei pensando, né? Quando você vai para um teatro, ou algum outro espetáculo, quando vai iniciar o espetáculo, o que acontece geralmente com as luzes, até no cinema? Para quê? Para gerar em você expectativa de algo que vai vir. Entendeu? Então, quando dá a vinda do Senhor, escuridão. E aí ele diz que as estrelas cairão do firmamento. Alguns estudiosos olham para isso aqui e não veem isso de modo literal. Outros vão ver de modo o quê? Literal. Eu prefiro ficar com a Bíblia, que diz o quê? Abra sua Bíblia aí, por favor, e eu espero que você também prefira. Segunda Epístola de Pedro, ou segunda Epístola que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 3, verso de número 10. O apóstolo Pedro está falando aqui do contexto da vinda do Senhor também, tá? Então ele está mostrando o que é que vai acontecer quando Jesus voltar. Inclusive tem pessoas que dizem, à época de Pedro, que ele estava demorando. Ele vai dizer, ó, cuidado, porque 1000 anos para o Senhor é como o quê? Um dia. Olha aí o verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, está demorando. Não, meu filho, olha isso como uma expressão da bondade de Deus.
Porque no dia que ele vier, não tem mais jeito. Entenderam? Mas o que vai acontecer quando ele vier? Agora vejam o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão. Você sabe qual a hora que o ladrão vem na sua casa? Eu espero que não venha, mas imagine. Sabe a hora? Ele vai dizer, alô, estou indo aí agora, viu? Meia-noite, se prepare que eu estou entrando. Só falta dizer, deixa o portão aberto que eu vou entrar. Não, não avisa. É exatamente isso, você não tem que estar preocupado com a hora. Você tem que estar preocupado com a preparação para esta hora. E aí ele vai dizer, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão o quê? Visto que todas essas coisas vão assim de ser desfeitas. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte: como nós vamos ter novo céu e nova terra, toda essa ordem será desfeita. Então eu creio no que a Bíblia diz, que tal sinal há o seu aspecto de literalidade. Assim se dará. Cristo virá dessa forma. E a própria natureza experimentará o efeito da vinda de Cristo. Corrobora com isso o pensamento do apóstolo Paulo, por favor. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Verso de número 18. Que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja que Paulo está falando de tema escatológico. É o mesmo assunto, trazendo uma perspectiva diferente. É bem verdade. Aí ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então veja, a própria criação, debaixo desse efeito do pecado, geme pela vinda de Cristo. E aí então quando ele vem, conforme Mateus disse, ali alinhado com o que Pedro escreveu posteriormente, assim se dará por meio desse sinal, onde as estrelas do firmamento cairão e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Meu filho, por muito menos, tem gente que se derrete de medo. Por muito menos. Agora você imaginou esse dia? Imaginou esse dia? O rei voltando? Escuridão? Sem luz? Essas coisas acontecendo? Aí verso 20, então, portanto, após isto, aparecerá no céu o sinal do Filho, o quê? Aí, quando tu tiver escuro, eis que aparece o quê? O Filho de Deus, voltando. Isto está de acordo com a Escritura? Sim. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Lucas narra aquela ocasião em que Cristo foi assunto aos céus. Eu quero que você abra a Bíblia para você marcar mesmo, tá? Verso 8. Atos 1, 8. Foi escrito por Lucas. Vou ler a partir do 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, aqui os discípulos com o Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, lembra que ele está falando com Cristo aqui depois da ressurreição, tá? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva, o quê? Autoridade. Estou lendo Atos 1, 6. Agora terminei o 7.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Então, percebe bem, Cristo no corpo físico, glorificado já, porque ele tinha ressurgido, foi elevado às alturas à vista deles, eles estão vendo. Então, a subida foi física e foi visível. Verdade? Concordam com o que o texto está dizendo? Foi física e foi o quê? Visível. E aí ele vai subindo, e uma nuvem o encobriu dos seus, então fechou. A partir dali eles não viram mais a Cristo. Ok? Foi assunto aos céus, ascendeu. Aí eles ficam naquela situação e diz assim, verso 10, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, preste bem atenção nisso, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus não é outro, esse que ressurgiu, que ficou entre vocês, que comeu, que realizou milagres, que ensinou, e que foi assunto aos céus, esse Jesus, que está com o corpo glorificado, que vocês viram subir, esse Jesus, né? Que dentre vós foi assunto aos céus, virá, agora perceba bem, do modo como vistes o quê? Como foi o modo que ele viu subir? Visível, físico, entre as nuvens. Como é que ele vai voltar? Entre as nuvens, visível e físico. Mesmo modo. É assim que Jesus virá. E aí, voltando agora para Mateus, por favor. Mateus 24. Nós temos a segunda questão que o texto nos apresenta. Primeiro, os efeitos dessa vinda sobre a criação. Segundo, que será uma vinda gloriosa. Note bem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora veja, todos os povos da terra se lamentarão e verão, portanto é uma vinda o quê? Visível. Todo olho verá. Todo olho verá. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, a terra não é redonda? Eu disse, é. Ainda bem que você não acredita nesse mito de terra plana, né? Pois bem, a terra não é redonda, é. Então, se Jesus vier daqui, quem está aqui vê, e quem está aqui? Eu disse, rapaz, você não tinha uma pergunta mais fácil do que essa? Mas você lembra que Cristo é onipresente? Lembra disso? Você lembra da imensidade de Deus? Não importa a posição que você esteja no globo, você vai ver. Você vai ver. Ele é tão grandioso, Ele é tão glorioso, que não terá como você não ver. Quando a coisa é pequenininha, você fica limitado a isso. E eu estou falando de um objeto simples. Mas se o objeto é grande, em qualquer espaço da Terra, você vê. O povo disse que foi na Lua, eu nunca fui não, mas disseram que da Lua dá para ver as muralhas da China. Nunca vi. Só vi a foto que tiraram. Imagine Deus. Então, essa vinda, ela será o quê? Visível. Todo olho verá. E aí o texto diz mais, verão o Filho vindo sobre o quê? Lembra que as nuvens fecharam? Então ele virá sobre o quê? As nuvens, de cima para baixo. Do céu, agora note bem isso. Mateus usa 2 palavras muito importantes. Que ele virá com poder e grande o quê? Glória. O poder aqui, irmãos, é a plena onipotência divina. A autoridade que o faz diferente de tudo e todos. É aquela mesma que ele diz em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na... Pronto. Todo poder. Lembra, a gente canta até uma música, né? Todo poder
pertence a Jesus. Lembra disso? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo o poder. Agora note bem que ele está dizendo o seguinte, ó. Ele vai vir com esse poder para quê? Grave essa pergunta. Por que esse destaque do poder está sendo enfatizado aqui? A segunda coisa é que ele virá com muita o quê? Glória. Então ele está estabelecendo aqui um contraste entre a primeira vinda, onde ele veio numa manjedoura, nasceu de mulher, foi desprezado, foi perseguido, uma família pobre, de uma cidade humilde, desprezado por tudo e todos, carpinteiro, não desmerecendo o ofício, mas um carpinteiro, é desprezo. É o que retrata Isaías, o profeta, no capítulo 53. Não tinha formosura, e aparentemente não tinha poder, nem glória, embora ele tivesse. Então ele está estabelecendo um contraste entre a primeira vinda humilde e a segunda vinda gloriosa, como os discípulos queriam, mas não entendiam ainda. Então a segunda vinda de Cristo, ela é certa, ela é uma vinda gloriosa, com poder, e Mateus diz o quê? Com muita glória. Agora lembre o seguinte, toda a glória é pouco para o Senhor. Ele é o Senhor de toda a glória. Então, por mais que você imagine, não será como você imagina, será muito mais. Por isso Deus mostra para a gente como será isso. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse capítulo 19, verso 11, rapidinho. Apocalipse, último livro da Bíblia, não tem como errar, capítulo 19, verso 11. Ok? Agora eu queria que vocês lessem, por favor, irmãos, do verso 11 ao 16, todos juntos, vamos lá? Vi o céu aberto, Cristo, prossegue, os seus olhos está vestido Cristo e seguiam-no da sua boca e pessoalmente tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Quem é ele? Rei dos Reis. Amém. Assim virá o nosso rei. Irmãos, eu estava lendo esse texto em casa e pensando, eu digo, meu Deus, que esperança gloriosa, que consolo para os que sofrem. Por isso, irmãos, que Mateus descreve esta vinda do rei, que primeiramente foi vindo, ou foi recebido em humildade, e que agora está sendo anunciado que virá com glória, e muita glória, para cumprir a sua missão, que primeiramente foi de salvar, mas agora ele vem para o quê? Para julgar. Então monte a cena na sua cabeça, Cristo está voltando, os céus se abalam, o céu se abre, o Senhor aparece com poder e muita glória, para efetuar agora a sua segunda parte da obra, da sua justiça. Ele não virá a segunda vez para salvar, ele virá para o quê? E pastor, como que no texto a gente vê isso? Agora vamos para o terceiro ponto da nossa lição. O efeito da vinda sobre a humanidade. Aí eu pergunto antes de ler esse texto, você é humano?
criada à imagem e semelhança de Deus, você é assim ou não é? Eu acho bom que você ache, não creio que você vai se descambar para achar que você descendeu de Godzilla. Por favor, não caia nisso. Não é isso que a Bíblia ensina. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, e o efeito da vinda de Cristo tem um efeito sobre a natureza, mas tem um efeito sobre a humanidade. Aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E só há dois efeitos que o texto apresenta em toda a Escritura. Primeiro efeito, verso 30. Todos os povos da terra se o quê? Lamentarão. Leia aí você. Todos os povos. O que é isso, pastor? Meu filho, aqui é o seguinte. Quando Cristo vier, esse vai ser o primeiro efeito sobre a humanidade. É de lamento. Mas sabe quem vai estar lamentando? Os ímpios. Pastor, por que se Jesus está voltando? É porque a segunda vinda de Cristo, Ele não vem para salvar, Ele vem para quê? Para julgar. E se você não creu, a única coisa que você vai conseguir fazer é se lamentar. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Sabe por quê? Porque aquele crente que estava falando para você o tempo todo que a Bíblia estava certa, e você desprezou, você humilhou, você pisou, você enxotou, aquele que podia ser o seu familiar, quem sabe o seu esposo, a sua esposa, que estava te alertando, seu filho, falando para você, papai, mamãe, meu filho, meu amor, se converta, busca o Senhor, e você desprezou, dando vazão às coisas do seu próprio coração, vivendo a sua vida ímpia, poluída, de desprezo a Deus, as coisas do Senhor, você vai se lamentar, e não vai ter jeito, você vai perecer eternamente, você vai ser julgado pelo todo-poderoso e glorioso Deus, porque Deus estabeleceu um dia que há de julgar todos, por meio do seu Filho. Você entendeu isso? Se você quiser duvidar, eu fico triste por você, porque como a Bíblia diz, nós não podemos nos alegrar com a perdição de alguém. Paulo se incomodou com isso, e nós precisamos ter esse mesmo sentimento. É nosso desejo que todos se convertam, mas também somos instruídos na Bíblia, irmãos, que a fé não é de todos. Então eu sinto por você, mas a sua dor será grande se você não se arrepender antes da vinda de Cristo, porque no dia que Ele vier, não terá mais tempo. Você entendeu? Você entendeu? Então, se acontecer de Cristo te chamar hoje, você não vai enganado. Você está sabendo. E quem sabe você vai fazer como aqueles crentes no Areópago, que se ouviram e se converteram, mas outros que diante do discurso do apóstolo Paulo, disseram, sabe o que para Paulo? Olha Paulo, sobre estas coisas, nós ouvimos depois, elas não são importantes, pastor, que vinda de Jesus, pastor, amanhã eu tenho um boleto que só Deus sabe o tamanho para eu pagar, pastor, eu estou morrendo, eu estou enfermo, eu estou com problemas familiares, coisas até lícitas com as quais você tem que se preocupar mesmo. Você vai trabalhar para pagar, você vai no médico para curar, você tem que resolver seu problema familiar, mas nenhuma dessas coisas tem o mesmo sentido, significado e importância do que a sua vida com Jesus, meu filho, porque é isso que vai determinar a eternidade para você. Entendeu? Pense nisso, meu filho. Tem muita gente enganando você, iludindo você, e você mesmo se deixando levar por essa ilusão, porque você é culpado também, por se deixar enganar.
Mas eis que Deus está falando com você, atente, atente, porque a vinda do Senhor para a humanidade, para alguns, será um dia de lamento. Mas Deus é tão bom, que não para o texto aí. Olha para nós agora o verso 31. Então uns vão lamentar, e os outros, pastor, vão fazer o quê? Vão se alegrar. Por quê? Olha bem, ó. E ele enviará os seus anjos. Lembra que a gente leu agora em Apocalipse? Com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus o quê? Veja o verso 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos tais dias foram o quê? Então veja que o Senhor está pensando em você o tempo todo. Que bolo, é? Você que se acha esquecido por seu pai, por sua mãe, foi desprezado por seu marido, por seu esposo, por seus filhos, sua avó lhe despreza, você tem uma série de traumas e se acha o pintinho feio da sua casa. O pintinho é patinho, agora eu já esqueci. Patinho. Mas é feio do mesmo jeito. Ó, você, sendo um escolhido de Deus, é o que mais importa. Entendeu? Ele olhou para você na eternidade, você nem existia, e Ele já te escolheu. E no dia que Ele vier, Ele vai mandar os anjos dele para lhe juntar. Como é que vai ser isso? Vá agora para 1 Tessalonicenses, por favor. Pastor, mas quando eu chegar, quando Jesus vier, mamãe já morreu, mamãe morreu com o Senhor, pastor, como é que vai ser? Como é que Ele vai juntar esse povo dos 4 ventos? Porque tem gente que já morreu, tem gente que está vivo, mas tem explicação para isso na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Olha só, como é que Ele vai juntar, tá? Diz assim, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aqui é que morreu. Estão me acompanhando? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Então, pastor, então se a pessoa morreu, ela não vai ver Jesus voltar? Vai, meu filho. Como é que vai acontecer isso? Olha só. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos ou não? Então cremos. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os quê? Então quem morreu vai ressuscitar com corpos o quê? Glorificados. E aí, bom ou ruim? Excelente. Como é o corpo glorificado? Não está sujeito às mazelas do pecado. Não tem dor, não tem choro. Bom ou ruim? Ótimo. Bênção, irmã Odete. Está novinha. Não tem mais artrite, artrose. Coluna ruim, né, irmão? Não tem mais espondilite. Acabou essa zite toda. Corpo glorificado. Para se encontrar com Jesus. É isso que a Bíblia promete. Bendito seja Deus por isso. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, então tem os mortos e tem os vivos. Os mortos estão, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, primeiro será Ele. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Agora leia essa parte. E assim... Amém. É bom ou ruim? Bendito seja Deus. Então, para quem não está com Jesus, é dia de quê? Lamento. E para nós? Pronto, pode ir para casa.
esperança para o resto da sua vida. E aí Deus, irmãos, fala isso através do evangelista Mateus, dizendo: olha, os escolhidos dos 4 ventos, de uma outra extremidade do céu, ou seja, todos aqueles, em todos os tempos, em todas as eras, passarão por esta bênção de transformação para encontrar-se com Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você: o quanto você tem esperado pela vinda do Rei Jesus? O quanto isso passa na sua cabeça? O quanto você pensa sobre isso? Eu quero lhe dizer que este mundo vai fazer de tudo para tirar da sua cabeça isso. Mas você que é servo do Senhor, que conhece a verdade, tem que todos os dias nutrir isto. Consolo, encorajamento, força, para viver neste mundo, aguardando a vinda de quem? De Jesus. Que dia vai ser? Não sei. Sei o que ele disse. Como será? Porque o que importa é estar o quê? Preparado. Abra sua Bíblia, por favor. Esse é o último texto que eu quero ver com vocês, antes das aplicações. Atos, capítulo 17. Abriram? Atos 17. Acabou todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois de João vem Atos. Tá bom? Atos 17. Paulo está na Europa, começa a pregar, e aí ele vai dizer o seguinte, verso 29. Posso ler? Diz assim, ó: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, ele está condenando aqui a idolatria, quer seja aquela que você manipula para criar um objeto, ou aquela que você cria em sua mente. Qualquer uma delas. Ora, preste bem atenção, ó. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, lê o resto. Porém, notifica. O que é que você tem que fazer? Se você sabe que Jesus vai voltar, e se você não crê nele, você vai lamentar. Arrependei-vos, e o quê? E crede. Ouviram? Arrependei-vos e é a única forma de você estar preparado para a vinda de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Quando é que vai ser esse dia? Segunda vinda de Jesus. Julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão que vai julgar? Quem é? Jesus Cristo. Quando? Na segunda vinda. Agora pasmem na reação do povo. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram de Paulo, porque ele havia falado disso. E outros disseram: a respeito disso, te ouviremos o quê? Aqui é a forma bruta e a forma polida de dizer: não quero saber de Deus. A bruta escarnece, a polida, depois a gente conversa. As duas são terríveis, porque revela a malignidade do coração. Mas olha o que tem também. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles.
Houve, porém, alguns dos homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles o quê? De qual lado você vai estar aqui? Dos que se arrependem ou dos que não se arrependem? Vá para casa pensando no seguinte: primeiro, a vinda do Senhor está demorando. Ele está sendo bom, dando tempo para você o quê? Arrepender. Não vá achar que a demora é porque ele esqueceu, que foi uma promessa vã, que não vai acontecer, porque a vinda do Senhor era o quê? Então todo dia você tem que estar se preparando. Entendeu? Crianças, presta atenção. Vocês são crianças, mas tem que se preparar para a vinda de Jesus. Seu papai e sua mamãe tem que lhe instruir sobre isso. Seu pastor está falando, seu professor da escola dominical está falando. Você precisa entender. Porque se Jesus vier, ele não vai esperar você crescer, não. Ele vai vir com você criança. E você, pai, tem a responsabilidade de ensinar o seu filho que o rei da sua vida e da dele está voltando. E ele tem que se preparar. Isso vale para pubescentes, para adolescentes, para jovem, para adulto. Lembre disso. A vinda do Senhor é certa. Se prepare. Você está querendo botar maquiagemzinha, pentear cabelinho, fazer tatuagem, correr dessas besteiras aí, construir as coisas que não vão levar para a vida eterna? Cuidado. Prepare-se para a vinda de Jesus. Prepare-se para a vinda de Jesus. Pense nisso. Ela é certa. Segunda coisa, lembre que o mundo vai querer te enganar. E eu não duvido, irmãos, que aqui mesmo, nessa hora, você está sendo tentado a desviar seu pensamento. Quem sabe alguém do lado brincando com você. Quem sabe alguém dizendo: rapaz, esse pastor aí só falou besteira a noite toda. Eu sei disso. Ora, se desprezar a Cristo, considerar os apóstolos lixo do mundo, você acha que vai ser diferente conosco? Você acha? Eu não acho. Então, receber o nome de doido, de louco, não importa. Importa que a mensagem seja dita, porque o atalaia está falando e eu toquei a trombeta. Se o sangue vier sobre a sua cabeça, eu não tenho o sangue de vocês nas minhas mãos. Ezequiel 33, eu não tenho o sangue de vocês nas minhas mãos. É sua responsabilidade. É você com Deus, você com a sua família, não está aqui. E aqui não é Pilatos não, viu? Não é Pilatos não. É o que Deus ordenou para o profeta fazer. Não estou fugindo da responsabilidade como Pilatos o fez. Pelo contrário. Então, querido, pense nisso. O mundo vai te enganar. Mas você que tem a verdade, lâmpada para os pés, luz para o caminho, você tem toda a possibilidade de não se enganar e ainda de instruir a outros. Cuidado. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando o texto nos apresenta, lembre que o cerne é o quê? A preparação para a vinda, né? Quem não se prepara vai o quê? Vai o quê? Lamentar. Mas eu queria deixar a última palavra para você que é crente, que crê nesta verdade. Todas as vezes que você estiver triste, abatido pelas coisas desse mundo, sem esperança, desanimado, traga à sua memória o que pode dar esperança: a vinda de Jesus. Pense nisso, meu filho. Não tem remédio que seja melhor para animar crente do que as palavras de vida.
dentre elas esta: o meu rei está voltando. O meu Jesus está voltando. Ele veio para me salvar. Ele vai me levar para o lugar que Ele tem preparado. Isso move o seu coração, alimenta a sua mente, e você começa a ver este mundo com todas as dores que são reais de outra maneira, porque o seu rei está voltando para te levar com Ele. Você entende isso? Somente o povo do Senhor tem essa esperança. É esperança para esta vida e esperança para o quê? Para a vida futura. Portanto, eu creio que as palavras mais oportunas para a gente terminar esse sermão é aquelas que estão em Apocalipse. Maranata. Ora vem o quê? Amém.